Obrigado. Olá, bom dia a todos. Vamos então aqui começar a nossa apresentação. Para quem não nos conhece, o meu nome é Margarida Valério, sou pneumologista aqui da Aliança do Médio Tejo e tenho comigo o Dr. Manuel de Almeida, que é interno do último ano aqui do nosso serviço de pneumologia, e nós vimos hoje falar sobre a apneia do sono. E porque a apneia do sono? A apneia do sono é uma doença que tem uma prevalência crescente, está muito associada a um problema que é real no século XXI, que tem a ver com o excesso de peso, com a obesidade, não só, mas também os doentes que têm este problema têm muitas vezes a apneia do sono, e é também, não faz formalmente parte daquela que nós pomos habitualmente os fatores de risco cardiovasculares, mas é no fundo um fator de risco cardiovascular e, portanto, temos que nos lembrar muitas vezes nos doentes com hipertensão, nos doentes com diabetes, nos doentes com dislipidemia, nos doentes com obesidade, lembrar-nos desta hipótese diagnóstica. E é por isso que nós vamos falar sobre a apneia do sono. Depois, para além de falar da apneia do sono de uma forma geral, vamos falar da apneia do sono, vamos particularizar um bocadinho em relação aos critérios de referenciação para a nossa consulta. E isto importa em dois momentos, no fundo. Portanto, há um momento, o primeiro, em que o doente é referenciado, portanto, é uma suspeita da apneia do sono e é referenciado na nossa consulta. Ok, em que doentes é que é importante pensar nisto e como é que deve ser feito o pedido de referenciação? Porque isso depois é importante em termos da triagem, nós podemos priorizar os doentes conforme a informação que nos chega nestes pedidos. E depois vamos falar sobre os critérios de referenciação num segundo momento, porque muitas vezes estes doentes, portanto, têm o diagnóstico, iniciam terapêutica, têm uma boa adesão, está tudo a correr bem e acabam por ter alta para o médico de família e existe um bocadinho a dúvida de quando é que faz sentido voltar a reencaminhar estes doentes. Nós às vezes temos pedidos de consulta que dizem um doente não é visto em consulta há 3 anos, pedimos novamente consulta. E isso se calhar não é o mais importante, porque podemos ter um doente que não é visto em consulta há 1 ano e durante 1 ano aconteceu alguma coisa que leva a que ele necessite ser visto novamente em consulta, e temos outros doentes que podem estar sem consulta há 4 ou 5 anos e estão ótimos e quando vêm não há nenhuma alteração a ser feita. E, portanto, é preciso termos noção do que é que importa ver quando temos estes doentes na nossa consulta, no caso dos centros de saúde ou noutras consultas de outras especialidades, o que é que interessa procurar para ver se o doente precisa novamente de voltar à nossa consulta. Pronto, eu vou então passar a palavra ao Dr. Manuel de Almeida, ele vai falar agora um bocadinho convosco, depois no fim vamos deixar um bocadinho de tempo para todas as perguntas, todas as críticas, sugestões, dúvidas, o que quiserem falar, está bem? Obrigado, Margarida. Portanto, como a Margarida iniciou, vamos falar sobre o síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma doença altamente prevalente e que também tem um impacto importante na gestão da própria consulta, da atividade da pneumologia e especificamente os critérios de diferenciação que são muito importantes, como a Margarida explicou. Sumariamente, falar na definição, na prevalência, nos fatores de risco, depois entrando também nos sintomas, a sonolência diurna excessiva, que acaba por ser um sintoma essencial desta patologia ou deste grupo de patologias, a avaliação básica, como é que deve ser feita e a partir daí a diferenciação, alguns scores que acabam por prever a probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono, que podem ser importantes, os tais critérios de diferenciação, o diagnóstico, como é feito, o tratamento de forma muito sumária, obviamente não é o âmbito principal desta apresentação, e depois os critérios de referenciação, portanto, diferenciação de volta nos doentes que já foram adaptados, tiveram alta para os cuidados de saúde primários e depois devem voltar a ser acompanhados por nós e em que situações é que isso deve ser solicitado. Portanto, a síndrome da apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório do sono, como o nome indica, em que há uma limitação do fluxo de ar por relaxamento excessivo dos músculos da via aérea superior. Vão haver então eventos respiratórios, podem ser apneias, hipopneias ou esta entidade que só é identificada quando os estudos são mais detalhados, que é os RERAs, os Respiratory Effort Related Arousal. As apneias definem-se como uma diminuição do fluxo de superior a 90% por mais de 10 segundos e, quando há esforço respiratório, ela é considerada obstrutiva. A hipopneia é uma diminuição de fluxo substancialmente menor, de 30%, mas também superior a 10 segundos, em que ela é acompanhada ou de uma dessaturação de 3% ou superior, portanto uma queda da saturação de oxigênio superior a 3%, ou um microdespertar.
O atividade que eu falei, que são os RERAs, nestes doentes vai haver um esforço respiratório durante um sono que leva a um microdespertar, mas esta avaliação só é conseguida fazer quando o estudo de sono é um estudo mais avançado, seja ele hospitalar ou um estudo de nível 2. E depois o diagnóstico vai ser feito então com este estudo do sono, em que vamos ter um IAH, portanto um índice de apneias ou hipopneias superior a 5 por hora, ou se incluímos estes RERAs, que chamamos que é o IDR, o índice respiratório, e que também ele tem que ser superior ou igual a 5 por hora. Relativamente à prevalência, temos alguns dados importantes até a nível internacional. Em Portugal, a prevalência estimada entre os 30 e os 69 anos, quando vamos falar da apneia do sono, obstrutiva do sono ligeira, é 17%. Quando é moderada, já falamos de 12,5%. Esta imagem que vos trago é de um artigo de Lancet que explana esta prevalência ao longo de vários países, e em Portugal considera-se subdiagnosticada, porque efetivamente basta olhar, se calhar, para um país com algumas características parecidas com o nosso em termos de quantidade de número de população, e um país europeu como a Suíça, em que, falando por números mais redondos, nas mulheres temos uma incidência superior a 20% e em homens superior a 40%. Portanto, nós estamos longe de ter esses números e as populações, de certa medida, não são substancialmente diferentes. Quanto aos fatores de risco, a idade, o avançar da idade é um fator de risco que é normal para a apneia obstrutiva de sono. O sexo masculino, sendo que após a menopausa este fator de risco bate-se, portanto as prevalências acabam por se equiparar a partir dessa fase da vida. A obesidade é o fator de risco, se calhar, mais principal e que nós temos que abordar, se calhar, de uma forma mais exaustiva. As alterações craniofaciais ou da via aérea superior. Quanto às alterações craniofaciais, estamos a pensar em doentes com doenças sindromáticas, nomeadamente síndrome de Down, aí com um interesse especial para a pediatria. E da via aérea, e também a parte da micro e do retrocognitivo, que é uma situação fácil de identificar na consulta. Basta pedir ao doente para em vez de olhar para nós, olhar para o lado, conseguimos facilmente verificar se o queixo é pequeno e se está mais posterior do que o normal, portanto, se tem um desvio posterior. Isso também, por uma questão de espaço, acaba por ser um fator de risco para a síndrome da apneia obstrutiva de sono. Se o pescoço for curto e largo, também é outro fator de risco, e até mais, também na pediatria, a questão da hipertrofia amigdalina ou dos adenoides. Estes sintomas podem-se dividir entre noturnos e diurnos, portanto, os sintomas não são exclusivos durante o sono, longe disso. O ronco é os principais, é um dos principais sintomas. As pausas respiratórias durante o sono, que podem ser observadas muitas vezes pelo cônjuge ou até por outros familiares. Episódios de engasgamento é um sintoma que normalmente é pesquisado e que os doentes não referem espontaneamente. E a sensação de asfixia durante o sono. A insónia é um sintoma noturno também comum, nomeadamente nas mulheres, e tem que ser explorado, e se calhar, antes de ser tratado, deve ser considerada esta hipótese juntamente com os outros dados. A existência de um sono fragmentado, depois também vai ter impacto nos sintomas diurnos. A nictúria, portanto, o doente que vai muitas vezes à casa bem durante a noite, também pode ser um sintoma da apneia do sono. E o refluxo gastroesofágico. Quanto aos sintomas diurnos, a consequência de um mau sono, portanto, de uns doentes com síndrome da apneia obstrutiva do sono, acaba por ser a sonolência diurna excessiva, que eu vou explicar mais à frente, que é aferida com a aplicação da escala de Epworth, com poucas perguntas simples, e que nos vai logo dizer se o doente tem sonolência diurna excessiva ou não. Depois, sintomas mais gerais, como a fadiga ou cansaço, a diminuição da concentração, déficits de memórias, alteração do humor. Também há uma associação muito importante entre a apneia do sono e a depressão. E depois as próprias cefaleias, que tipicamente são matutinas. Portanto, se o doente que diz que tem cefaleias diariamente e que são predominantemente de manhã, também devemos estar alerta. E depois, de certa medida, também a disfunção sexual. Portanto, a sonolência diurna excessiva, como eu expliquei previamente, é induzida pela fragmentação do sono. E, portanto, quando nós temos uma indução da fase de sono N3 e de sono REM, acabamos por proporcionar uma ausência de um sono reparador.
Isto acaba por ser um risco para a saúde quando a sonolência surge durante atividades como a condução. Isto é uma situação que temos de estar alerta e que tem especial importância a nível das profissões e da vida cotidiana dos nossos doentes. Portanto, o doente não precisa ser camionista, mas frequentemente faz deslocações de longo curso com a autoestrada. Nós temos de estar alerta porque é um sintoma muito predominante e que devemos investigar exaustivamente. Portanto, aplicamos esta escala, muito sumariamente, em que perguntamos se o doente tem sonolência nos últimos tempos, sentado a ler, a ver televisão, numa altura em que está mais inativo, por exemplo, quando está numa sala de espera da consulta, se o doente está deitado a descansar, qual é a probabilidade de dormitar, sentado a conversar com alguém, e este último, apesar de ter o mesmo valor, quando um doente adormece ao volante, é muito preocupante e deve-nos alertar e eventualmente acelerar toda esta investigação. Só dizer que esta escala considera-se patológica quando o somatório desta pontuação que vocês veem à vossa direita é superior ou igual a 10. Portanto, uma avaliação básica, identificar o doente, como em qualquer referenciação, a profissão, portanto, como eu já me antecipei e falei previamente, os caministas, bombeiros, portanto, todos profissionais de transportadores, portanto, todas as profissões que incluam transportes, eventualmente transportes de veículos pesados, seja eles mercadorias ou passageiros, são profissões que nos devem alertar. Os hábitos tabágicos associam-se em certa medida ao momento do risco da apneia do sono, e os hábitos etanólicos também, até pelo efeito sedativo, que vai sempre agravar o número de apneias, seja uma pessoa sem doença ou com doença. Os antecedentes familiares, muitas vezes há uma predisposição familiar, até porque as pessoas tendem a ser relativamente idênticas naturalmente e, portanto, as alterações craniofaciais vão tender a estender-se aos restos, aos elementos da família. E os antecedentes pessoais, onde entram as comorbilidades que têm um especial interesse na apneia. E a medicação habitual, com um foco natural na medicação sedativa, que doentes que tomem medicação para dormir ou antidepressivos que possam ter um efeito sedativo, são doentes que devemos estar atentos, até porque os resultados do estudo do sono podem ter que ser interpretados em conjugação com os efeitos esperados deste tipo de medicação. Os sintomas, pesquisá-los ativamente. Os doentes frequentemente subvalorizam os sintomas e não raramente têm o foco específico só num sintoma, que é o sintoma que o mais incomoda, ou até às vezes o sintoma que o cônjuge acaba por ser incomodado, nomeadamente a roncopatia, mas temos que ir muito além. Não é muito trabalhoso, é só uma questão de sermos metódicos na consulta. O IMC, portanto, por causa da avaliação da obesidade, naturalmente. O perímetro cervical, que na nossa primeira consulta é medido rotineiramente pela equipa de enfermagem. O morfotipo, como eu já falei, da questão do retrognatismo e as alterações craniofaciais. E, de certa medida, o Mallampati não é tão consensual, mas permite-nos aferir se o doente tem uma probabilidade mais alta ou não de ter a apneia obstrutiva de sono. Isto é mais importante, nomeadamente nas crianças, por causa da hipertrofia amigdalina. Aplicar sempre a escala de sonolência de Epworth numa referenciação à nossa consulta e, se possível, um questionário, nomeadamente o Stop Bang, que acaba por ser mais simples e que tem um valor, uma especificidade já relevante e, em conjugação com o resto, pode otimizar a referenciação. O que é o Stop Bang? Portanto, Stop Bang, basicamente, cada letra corresponde a uma característica, digamos. O S é de snore, de ronco. O T é de tired, de cansaço. O O é de apneia observada. E o P de pressão arterial elevada. Depois o BANG já são valores que nós avaliamos na consulta, nomeadamente o BMI, que é o IMC, portanto, que vai aferir a obesidade. O A de age, que é a idade. O neck circumference, que é o perímetro cervical. E o gender, que é o género, portanto, o sexo da pessoa. Aqui referir que na pressão arterial, se o doente já fizer medicação para a pressão arterial, é considerado positivo, portanto, não precisamos de ter uma hipertensão arterial descontrolada para considerar como fator no Stop Bang. E como eu falei, este exame acaba por ter até uma especificidade e uma sensibilidade boa, melhor sensibilidade do que especificidade,
e por este motivo, isoladamente, tem muitos falsos negativos, pelo que deve ser sempre conjugado com os restantes elementos que eu falei previamente. Se na totalidade destes scores for 0, deste score for 0 ou 2, o risco é baixo, e quando digo baixo, é baixo para uma apneia de sono moderada a grave, portanto isto não inclui as apneias ligeiras, sendo a apneia obstrutiva de sono ligeira, e se for 5 a 8, ou se tiver dois critérios de stop no homem, num homem ou numa pessoa obesa, ou com período cervical superior a 40, aí o risco é elevado. E estes doentes, obviamente, têm que ser referenciados atempadamente. O questionário de Berlim foi desenhado até no contexto dos cuidados de saúde primários, mas este questionário não é tão utilizado na nossa prática clínica, acaba por ser mais extenso, um bocadinho mais laborioso e não parece ter grandes ganhos em relação ao Stop Bank, mas eu trouxe de qualquer maneira para a vossa informação que este também existe, até porque foi desenvolvido pelos cuidados de saúde primários. O anterior Stop Bank, esqueci de mencionar, mas acho que também é um dado curioso, foi desenvolvido pela anestesiologia na preparação dos doentes cirúrgicos e foi nesse sentido que ele foi desenvolvido. Portanto, indo aqui ao sumo desta apresentação, que acaba por ser o foco e também quero que seja uma mensagem que fique desta apresentação, para uma primeira consulta temos que ter sempre uma escala de Epworth calculada para avaliar a sonolência diurna-excessiva, portanto um Epworth superior a 10, e ter dois ou mais fatores destes que estão aqui sublinhados. Portanto, se há roncopatia, se há apneias testemunhadas ou episódios de gasping ou de choking durante o sono, portanto, se o doente tem sensação de engasgamento durante o sono, ou se tem hipertensão arterial. Estes fatores, estes critérios de diferenciação não estão explanados em nenhuma orientação da DGS, acabam por ser o grupo de risco para a apneia de sono moderada a grave, segundo as orientações da American Academy of Sleep Medicine, e acho que, tendo em conta que o que nós queremos detectar e tratar são as apneias moderadas a graves pelos riscos que têm, acho que é um bom consenso para a nossa consulta. Apesar de tudo, na ausência destes critérios, se houver uma suspeita clínica forte, se o doente for obeso, tiver uma hipertensão arterial de difícil controle, se tiver doença coronária, AVC, fibrilação auricular ou outra arritmia e diabetes mellitus tipo 2, estes doentes também devem ser referenciados com um foco na suspeita clínica forte e especialmente se o doente tiver uma profissão de risco, que eu mencionei previamente. O diagnóstico, como vos falei, passa por um estudo do sono, seja ele um estudo de sono, uma polissonografia, seja nível 1 ou nível 2, que nesse caso, se for esse o caso, vai nos dar o RDI. Se for um estudo cardiorrespiratório, só nos dá o IH. Independentemente disso, o valor é o mesmo, portanto, se os eventos forem superiores a 5 por hora e mais 50% dos eventos forem obstrutivos, neste caso, é sugestivo da apneia de sono, da obstrutiva de sono ligeira, mas tendo em conta que os doentes que fazem estes exames acabam sempre por ter pelo menos um sintoma ou uma comorbilidade, o diagnóstico acaba por ser feito praticamente na totalidade dos doentes, portanto, no diagnóstico de apneia de sono ou obstrutiva de sono ligeira. Se este valor for superior a 15, entre 15 a 30 é uma apneia de sono moderada, se for superior a 30 é grave. De qualquer das formas, isoladamente, se este valor de IH do RDI for superior a 15 por hora e mais 50% dos eventos forem obstrutivos, o diagnóstico de apneia de sono é moderada, independentemente da existência de sintomas ou comorbilidades. O tratamento passa sempre por medidas de higiene. É fundamental até porque vai entrar porque se associa também depois a uma melhor adesão. Portanto, quando eu falo em medidas de higiene do sono, estamos a falar da remoção de elementos ativadores, nomeadamente ecrãs de luz azul, telemóveis de um quarto que não deve ter exposição solar, não deve ter grande exposição à luz durante o período noturno, portanto as persianas devem ser fechadas, o quarto deve ser um ambiente calmo e as próprias medidas de higiene de sono implicam que uma pessoa não tome uma última refeição muito pesada, digamos assim, de forma mais simplista, porque isso vai condicionar a qualidade do sono. O tratamento posicional, porque temos doentes, e nós temos a percepção disso, que efetivamente
têm mais apneias quando estão em posição supina, tanto ou em decúbito dorsal, quando estão deitadas de costas, de uma forma mais simplista, e isso pode ter um impacto importante, tanto que há tratamentos provisionais dos mais simples aos mais complexos. Mais simples, por exemplo, a medida da bola de ténis, que se calhar é conhecida por vós, em que o doente com uma bola de ténis presa na região dorsal com uma bolsa, acaba por ter um desconforto na posição de decúbito dorsal e, de forma inicialmente mais consciente e depois durante a noite de forma se calhar mais inconsciente, acaba por tomar uma posição de decúbito lateral. Isso vai ter benefício porque vai diminuir as apneias. E depois há tratamentos posicionais mais complexos que envolvem sensores e que são fornecidos pelas empresas de cuidados respiratórios domiciliários. A perda de peso é sempre importante. A referenciação também deve ser feita à consulta de obesidade, seja ela gerida pela medicina interna, cirurgia geral ou nutrição. A revisão farmacológica com atenção aos sedativos. Não temos doentes que fazem 2 ou 3 fármacos sedativos, até por vezes com algum grau de autogestão que neste caso vai ter muito impacto. E a ventiloterapia, que acaba por ser o tratamento que vai, desde que os doentes usam, controlar naquela noite e impedir que haja um colapso da via aérea, portanto, com a aplicação de pressão positiva, o doente não vai ter apneia do sono. E depois é referido nos relatórios se esta está a ser eficaz ou não. A maior parte dos doentes em Portugal começa o tratamento com um auto-CPAP, portanto, tem um ajuste automático dentro de pressões que nós definimos, e isto vai melhorar em grande parte a adesão e o conforto dos doentes. Se não for possível corrigir, há doentes que progridem para CPAP, ou doentes que tenham algumas comorbidades a nível cardiovascular, também podemos iniciar inicialmente o CPAP. E se não for, e se estiver a apneia do sono estiver a ser difícil de resolver e houver outras comorbidades importantes a nível ventilatório, nomeadamente, o doente pode passar para um modo de BiPAP, que é uma avaliação e um controle que já é feito dentro da consulta hospitalar de pneumologia. Os dispositivos de avanço mandibular, portanto, quando temos quando temos alterações a nível da mandíbula em que a mandíbula está deslocada para a vertente posterior, há dispositivos que podem fazer com que haja um avanço mandibular. Isto é feito na consulta de estomatologia e são dispositivos que são feitos à medida e que são progressivos. Também dependem da tolerância do doente, porque estes dispositivos podem dar alguma dor a nível da articulação temporomandibular. Portanto, vai haver uma projeção da mandíbula no sentido anterior. Isso é feito de forma progressiva. É como se fosse uma goteira que tem uns pontos de fixação e eles vão sendo progressivamente aumentados enquanto o doente tolerar. E estes dispositivos estão indicados para a roncopatia, portanto, dos doentes que ressonam sem apneia obstrutiva de sono ou para a apneia de sono obstrutiva ligeira a moderada. Quando é uma apneia grave, estes dispositivos não têm indicação isoladamente. E o tratamento cirúrgico, que pode ser considerado, nomeadamente a nível da pediatria, nos doentes com hipertrofia amigdalina. Nos doentes adultos, este tratamento acaba por ser muitas vezes uma segunda linha. O doente foi avaliado na consulta de pneumologia, foi iniciada a ventiloterapia e verifica-se na consulta seguinte que tem uma adesão adequada, não tem fugas, está tudo a correr muito bem. E o doente tem todas as condições para ter alta e para ser seguido numa consulta dos cuidados de saúde primários, sempre em articulação com a consulta de pneumologia, mas há doentes que podem eventualmente voltar a ter hipersonância diurna, portanto, podem voltar a ter um EPA superior a 10, sendo que não é justificável por outras condições clínicas passíveis de correção, como o uso de medicação sedativa de novo. O doente deixa de aderir à terapêutica, portanto, começa a usar o seu ventilador, o seu auto-CPAP, CPAP, como queiram, por um período inferior a 4 horas em 70% das noites, que é o critério, é a recomendação que nós temos da DGS, que se mantém em vigor, ou o doente deixa de se conseguir adaptar ao ventilador por algum motivo que não seja manejável a nível dos cuidados primários, ou estão a haver efeitos secundários de difícil correção, nomeadamente a nível das fugas, em que já foram tentadas várias interfaces e não foram conseguidas corrigir.
Estudante necessidade de uma nova adaptação, por situações de natureza técnica que as empresas muitas vezes alertam os colegas dos cuidados de saúde primários, ou se o estudante tiver vontade em suspender e for claro em dizer que não quer utilizar mais o ventilador, aí tem que ser avaliado, deve ser avaliado novamente. Aqui duas notas importantes. Uma que não está explanada nesta orientação da DGS, que é o IAH residual. Portanto, nós quando temos um relatório de adesão para verificar se a terapêutica está adequada e está a fazer o seu efeito, os próprios ventiladores têm um algoritmo que permite calcular as apneias residuais ou estimar, de certa medida, as apneias residuais. Se estas forem superiores a 5 por hora, e se forem de aparecimento recente, isto pode-se associar nomeadamente a doentes que tenham um ganho ponderal, em que também se pode verificar que as pressões exercidas em média pela máquina também começam a subir. Se este valor for superior a 5, o doente pode e deve, de certa medida, voltar à consulta de pneumologia, se não conseguimos corrigir nos cuidados de saúde primários, ou se, como eu falei, se houver um aumento recente da pressão. Portanto, muita atenção aos doentes que têm ganhos ponderais importantes ou começam medicação sedativa nova e verificar estes dois valores se não estão a variar e se não precisam de ser avaliados novamente na pneumologia. De qualquer das formas, em todos estes cenários, deve ser solicitado um relatório de adesão à terapêutica à empresa que fornece o ventilador e o doente deve levar esse relatório ao médico pneumologista quando vier à consulta, para nós conseguirmos logo nessa consulta tomar medidas no sentido de ajudar estes doentes. Concluindo, a apneia do sono é, portanto, um distúrbio de sono prevalente e subdiagnosticado. Associa-se a várias comorbilidades e aumento de risco de acidentes de viação e acidentes laborais. Os sintomas são frequentemente subvalorizados e o diagnóstico implica a realização do estudo do sono, sempre. A escala de sonolência de Epworth é fundamental porque permite-nos aferir se o doente tem sonolência diurna excessiva. As escalas como o STOP-N podem ser úteis em associação aos restantes elementos para referenciar os doentes de forma correta e adequada e sempre a referenciar os doentes com sonolência diurna excessiva que tenham ou roncopatia, portanto que ressonam, ou têm apneias presenciadas ou episódios de sufocação noturna ou hipertensos. Isto em doentes com, novamente, reitero, com sonolência diurna excessiva. O doente com apneia do sono, que está a ser, pode e deve ser acompanhado nos cuidados de saúde primários e deve voltar à consulta hospitalar se o tratamento falhar. E é isto que vos tinha para vos dizer. Bem, não sei se há questões aqui na sala ou lá também online. Não? Eu tenho uma. Só aos colegas que às vezes veem estes doentes, seja nos cuidados primários, seja noutras especialidades, eu cada vez vejo mais mulheres. E vocês falaram muito bem, Manel, na questão das queixas, de dar-se um valorizado. Gostava só de saber, por exemplo, nas mulheres, qual é que é, assim, às vezes mais as queixas, porque muitas vezes não falam no sonar, não sei, assim, se mais é insónia, se mais a parte de depressão, não sei, assim, da vossa... Portanto, eu mencionei na apresentação, mas acho que é importante também ficar claro, e obrigado, Joana, pela pergunta. Efetivamente, após a menopausa, o risco acaba por se equilibrar, nomeadamente o risco dos homens, e, importante, em termos de sintomas, a insónia é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, e os próprios sintomas diurnos neurocognitivos, nomeadamente alterações do humor, alterações em termos de irritabilidade, de perdas de memória, também são mais frequentes nas mulheres e devem estar especialmente atentos, sobretudo estes sintomas. Sim. Obrigado pela pergunta. Esse tipo de queixas surge muito frequentemente em doentes que não têm umidificador. Já tinha referido a questão do umidificador, não Muitas vezes os doentes não sabem regular, não têm essa informação
e tem receio até de fazer essa regulação. Portanto, o umidificador pode estar num nível muito baixo, em que praticamente quase não umidifica a via aérea, ou pode estar num nível tão elevado que o dente queixa-se que fica com a traqueia, portanto, que liga a interface ao ventilador, passe com água. Portanto, essa regulação deve ser feita. Depois a questão da interface. Perceber que interface é que o doente está a usar. Se é uma interface facial, portanto, tapa o nariz e a boca, ou só uma interface nasal. Porque, por vezes pode acontecer que o doente tenha uma interface nasal e dorme de boca aberta. Portanto, vai ter invariavelmente secura a nível da mucosa oral, e isso é uma situação que, com a troca de interface, pode ser corrigida, e os cuidados de saúde primários podem sugerir essa situação, e os doentes, e isso é explanado na receita do próprio ventilador, junto da empresa dos cuidados respiratórios domiciliários. Mais não traumas, isso seria ajuda. E no inverno, para a empresa, A traqueia aquecida. aquecido. Exato. Porque as casas em Portugal, muitas vezes são muito frias, muitas vezes então o ar que é frio também, mas depois o ar mais para essa sensação dos seus fluidos, portanto deve ser associado a tudo aquecido. Sim. Desculpa, só para continuar, isso nas situações em que nós verificamos que nós temos esta dificuldade na necessidade de trabalho, em termos de aptidão para o trabalho em certas condições de alturismo. Não basta só a obesidade ou sonolência de nós encontramos situações em que suspeitamos de saúde, mas o doente até magro, o doente, o trabalhador, não tem hipertensão, é uma mulher ou é um homem dos 40, não tem os fatores, mas suspeitos porque hoje só na excessivamente ou profundamente podemos influenciar mesmo assim a nossa situação em termos de quando suspeitamos clinicamente que se trata de saúde. Nós fizemos esta ressalva, no fundo, não é? Portanto, existe uma suspeita clínica forte, não é? Uma roncopatia muito significativa. Às vezes nós temos doentes que são magros, que não têm hipertensão, ou pronto, mas por exemplo o cônjuge não é, fica desconfiado que há ali qualquer coisa, ele ressona muito alto, acorda com o próprio ressonar. Sim, podem fazer sem ressonar, efetivamente. Isso também é verdade. Eu ainda na questão da medicina do trabalho, se calhar dar dois detalhes que podem ser importantes. Trabalho por turnos. Muitas vezes pode ser a causa da fragmentação do sono e o doente não tem a apneia obstrutiva do sono. Está só a sentir o impacto de um tempo prolongado do seu trabalho por turnos. De qualquer das formas, o estudo pode ser pedido à consulta mediante aqueles critérios e nós avaliamos. E depois, nos doentes magros, ter atenção às alterações craniofaciais, porque sobretudo nos doentes magros, porque um doente obeso é muito fácil nós referenciarmos, e isso também é essa a dificuldade, e o doente magro muitas vezes temos que ir um bocadinho além e perceber, tanto na posição lateral, eventualmente pedir ao doente para abrir a boca para perceber se ele tem mordida aberta, porque o retroagnetismo pode não ser evidente com o doente de boca fechada, e isso às vezes são pequenos detalhes que podem facilitar a diferenciação. De qualquer das formas, se o doente conduzir e tiver sonolência durante a condução, eu acho que é um doente sempre para ser observado por nós. Essa é a primeira, não necessariamente hospitalar, mas aptidão fora de especialistas, de caminhões, de químicos, é muito, nos motoristas de autocarros, é muito complexo de darmos a aptidão, temos de saber. Eu estou a perceber. Eu estou a perceber a sua questão, mas efetivamente o estudo de sono acaba por ser o exame que nos permite chegar ao passo seguinte. Portanto, a referenciação deve ser feita. Obrigado. Questão. Não há mais questões. Doutor Orlando, algum comentário? Nós também usamos quando as pessoas são muito elevadas. Sim. Não só quando mudam para a doença respiratória do doente, se assistir a ciência respiratória, mas também usamos em situações onde o IPAPS tem pressões elevadas. E às vezes também usamos o servo-ventilador. Exatamente. Sobretudo aqui, chamar a atenção é para a modificação muitas vezes da apneia ao longo da vida,
levado ao objetivo para ser bravo e não nos espantarmos de parecerem inexistentes para poder ser elevados. Isso pode significar que o paradigma da doença mudou, não é essencial. Exatamente. E esse tem que ser voltado às práticas, muita atenção nas ciências cardíacas, à Exatamente. alimentação veicular, porque as coisas às vezes modificam, não é só por uma ação do doente, não é por dificuldade, é porque ele tem outra doença associada com os doentes. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso. Exatamente. Se não há mais questões, acho que podemos dar por encerrada a ação. Obrigada a todos os que estiveram presentes e até à próxima. Obrigado.